Ora viva, muito boa tarde, cá estamos para mais um especial desporto aqui na TV Zimbo. Hoje, destaque total para as incidências do mês de fevereiro. Comigo estão aqui três convidados. Do meu lado direito, Carlos Pacavira, muito boa tarde. Também Erlander Coimbra, muito boa tarde. Muito boa tarde. E Sheu Carral, muito boa tarde. Muito boa tarde. Então, e um dos principais fatos desportivos do mês de fevereiro que termina hoje é a qualificação de Angola ao Afrobasket 2021. A segunda janela de apuramento decorreu nos Camarões e Angola venceu 2 jogos e perdeu 1. No geral foram 2 derrotas e 4 vitórias, 10 pontos conquistados, tendo ficado na segunda posição do Grupo B, atrás da seleção do Senegal. Nós vamos então começar a nossa conversa aqui em estúdio, começando obviamente pelo Erlander Coimbra, especialista no basquetebol, aliás, antigo internacional pela nossa seleção de Angola, esteve presente nos Jogos Olímpicos de 92 e também em alguns mundiais. Erlander, o que é que tem a dizer sobre a qualificação de Angola, principalmente esta derrota com o Quênia? É algo que se calhar até hoje está aqui na nossa garganta. Sim, é claro que a derrota com o Quênia veio manchar a participação que houve nesta última janela. É o único resultado que o torna, portanto, como sofrível o apuramento nesta janela. Mas há que salientar que a seleção esteve bem de resto, conseguiu vencer Moçambique de forma brilhante e simples, depois acabou por vencer o Senegal. O problema com o Quênia é que parece-me que os jogadores, face ao primeiro período essencialmente, que estavam a ganhar por 22-9, pensaram que fosse um jogo mais fácil, quase já conseguido, como foi com Moçambique. Isto acabou por fazer com que no segundo, terceiro e quarto período nós não conseguíssemos sequer chegar aos 20 pontos. Chegamos a todos esses períodos, chegamos a 17 pontos. O Quênia conseguiu chegar o segundo a 19, depois a 21 e depois 24. E portanto, é que ficou claro que nós não defendemos, atacámos mal com certeza, e o Quênia aproveitou-se muito bem disso e acabou por ter esta vitória que mancha a nossa participação nesta última janela. Nós perdemos na primeira fase contra o Senegal. Uma das coisas que ficou na cabeça, na minha pelo menos, é que o Senegal não contou com os seus principais jogadores, são apenas com os jogadores que jogam internamente. Acho que foi isso. E nós também, faltou-nos alguns jogadores, como os do 1º de agosto, neste caso, concretamente, e também do Interclube. Até que ponto a nossa seleção está preparada para ombrear de igual para igual? Porque a nossa seleção é quase aquela, de ombrear de igual para igual com o Senegal ou com a Nigéria, quando estas seleções tiverem os seus melhores jogadores. Eu penso que o problema não está aí. O Senegal tem uma amostra muito diferente da nossa. Tem muitos jogadores a jogarem pela Europa e pelo mundo afora. E nós temos muito poucos e não recorremos, inclusive às vezes, a estes poucos que temos. Mas face aos processos de treino, eu creio que nós poderemos ombrear com o Senegal, mesmo com as suas maiores estrelas. O nosso problema é que nós não temos tido a mesma envolvência que tínhamos no passado, em que a equipa treinava muito mais tempo. Tanto quer o conteúdo, quer a qualidade de treino e o volume de treino permitiam-nos sempre fazer a diferença contra essas equipas que sempre tiveram jogadores a jogar pelo mundo afora. Só que quando jogassem contra a seleção de Angola, que tinha um processo totalmente diferente do que agora é concebido, por isso é que vamos ter que nos adaptar o mais rápido possível, porque agora os jogos serão, e se não fosse a pandemia, já seria um jogo em casa, outro jogo fora. A pandemia que acabou por impedir que isto acontecesse. E, portanto, se fosse assim, teríamos também, se calhar, a mesma vantagem, porque nós temos quase todos os nossos jogadores concentrados em Angola. E estes teriam que ir buscar jogadores que treinam apenas 2, 3 dias, porque não se dá mais do que 7 ou 10 dias para que os jogadores se concentrem. E eu creio que o processo iria ser o mesmo. Mas, neste modelo de concentração, nós temos que melhorar a nossa qualidade de treino, o conteúdo de treino, o volume de treino, para conseguirmos outra vez voltar a ombrear com estas grandes equipas, quer o Senegal, quer a Nigéria, que estão ao nosso alcance, mesmo com as estrelas que têm. Sheu Carral e Carlos Pacavira, sabemos que não são especialistas na matéria, mas são, obviamente, homens ligados ao desporto. Com que sensação ficaram com a prestação da seleção de Angola no Ruanda? E agora, na última janela disputada?
Olha, lançamos aqui também antes de começar o torneio e tínhamos muita esperança e fé que Angola ia conseguir a sua qualificação. Portanto, mas nenhum de nós pensava que fôssemos perder com Quênia, porque de facto era aquela equipa mais fraca do grupo. Levou uma boa cabeçada com Moçambique também, e nós vencemos Moçambique e vencemos o Senegal, mas os nossos objetivos foram concretizados, foram, portanto, cumpridos, e agora vamos para o Afrobasket. Acho que o jogo contra o Quênia, nós pensamos em função daquela vantagem do primeiro quarto, não estamos a jogar contra Santo Tomé, não é? Mas não, o Quênia tem alguns elementos altos, fizeram-se valer, e deve ter sido dos resultados mais importantes da história do basquetebol do Quênia, não é? Ter batido Angola, que é 11 vezes campeão africano. Okay? Então, quem sabe se o Quênia depois disso pode vir uma força também lá à frente, mas fico muito feliz portanto, com a nossa qualificação, e agora não temos treinador. O treinador depois demitiu-se, foi uma decisão pessoal, e agora nós temos que encontrar um técnico o mais rapidamente possível também, temos que encontrar um diretor técnico, mas acho que aqui internamente temos bons quadros, temos bons treinadores, não precisamos, em minha opinião, de buscar nenhum estrangeiro. Aliás, visto que nesses 11 títulos continentais, grande parte dos títulos, portanto, foram mesmo para treinadores angolanos. E então acho que aqui, com muita união, portanto, com um espírito portanto, de luta, de trabalho, de congregação, para nós podermos aqui ter um bom diretor técnico angolano e também um bom técnico angolano, portanto, para dirigirem o nosso cinco nacional. Aí já lá vamos para falar do diretor técnico e quem será o possível técnico da seleção nacional. Cheo, também ficou com essa apreciação sobre a participação de Angola nesta, podemos assim dizer, zonal de qualificação ao Afrobasket? Olha, e no introito disseste bem que eu não sou balizado ao basquetebol, mas pelo número de títulos que nós temos, e aliás a idade talvez também nos permite falar com alguma propriedade de basquetebol. E aliás, modéstia à parte, a minha mulher sempre jogou basquete, foi colega aqui do Irlanda. A nossa seleção apresentou-se com 2 quadros que poderiam de alguma forma ser positivos do nosso lado. O primeiro é de que tínhamos que nos qualificar e o segundo é que tínhamos que vencer todos. Este de vencer todos vem na base de que nós somos a melhor seleção a nível da África, pelo número de títulos que nós temos, e naturalmente que esta derrota diante do Quênia despertou a atenção de qualquer um. Mas o objetivo primeiro, nesse caso, foi cumprido, que era para chegar até a qualificação, e naturalmente esta derrota diante do Quênia trouxe outras situações que podem ser alavancadas, podem ser controladas no sentido de ter uma outra organização a nível da estrutura do basquetebol. É claro que quando chegamos até o diretor técnico, quando chegamos até a estrutura técnica da nossa seleção, naturalmente nota-se que há aí qualquer coisa que falha. Por isso é que as pessoas ligadas ao basquetebol, muitas das vezes acabamos por se fechar nos resultados positivos que a nossa seleção tem conseguido, mas ainda assim algumas coisas dentro do posicionamento organizacional da nossa seleção ou da nossa federação têm que sair à tona para nós depois traçarmos um quadro que podemos ver resultado, organização, resultado e o tal desfrutar daquilo que é o trabalho a nível do basquetebol. Sim, além da qualificação da Seleção Nacional de Angola, dizer que o técnico nacional de Angola, até aquela altura, José Neto, dava também a conhecer ao povo angolano o fim do seu trabalho como treinador da Seleção Nacional de Basquetebol. Também foi destaque, obviamente, neste mês de fevereiro. José Neto tinha feito o anúncio na conferência de imprensa depois da vitória frente ao Senegal, que foi o último jogo da janela. Poucos estavam à espera do que José Neto viria a dizer na conferência de imprensa depois do jogo frente ao Senegal. Calmo e a pronunciar cada palavra de forma enfática, o selecionador nacional surpreendeu, anunciando que já não é treinador da seleção sénior de basquetebol de Angola. I want to say thank you. Quero dizer obrigado à Federação Angolana, aos jogadores e aos meus colegas, mas agora coloco o meu lugar à disposição. I leave my position for head coach Angola. Foi assim que José Neto se despediu do cargo como selecionador nacional, não dando muitos detalhes sobre os motivos da sua saída.
deixou nas entrelinhas que a Federação não terá cumprido com alguns acordos nesta segunda janela de apuramento e que a decisão é pessoal. So this is a personal decision. Durante o discurso, o técnico revelou que acredita que Angola tem tudo para voltar a estar no topo do basquetebol africano. Esta admissão acontece depois de Angola ter garantido presença no Afrobasket 2021, que vai acontecer no Ruanda. E já em Angola, o ex-selecionador nacional de basquetebol revelou à TV Zimo que não descarta a possibilidade de regressar à seleção angolana, mas que neste momento o foco é o seu clube Petro de Luanda, o responsável pela qualificação de Angola ao Afrobasket 2021. Acredita que Angola pode voltar a conquistar a prova, mas terá de mudar a forma de trabalho. São hipóteses, né? Acho que eu não gosto muito de trabalhar com hipóteses. Agora o meu foco total agora é a época. Acho que o que nós tínhamos que fazer com a seleção nacional acho que foi feito e muito bem feito. Colocamos Angola num cenário importante do Afrobasket, do próximo Afrobasket. Agora o foco total é no Petro de Luanda, para que a gente possa vencer a época e atender todas as expectativas também da Ball League. É para isso que nós vamos estar pendentes agora nessa próxima etapa. Angola é sempre forte em qualquer competição africana. Além da tradição que tem, eu acho que está a trabalhar muito bem para que possa ser forte daqui para frente. Eu quero colocar uma particularidade, eu acredito muito num processo e não só num momento. Eu acredito que esse processo está a acontecer. Como, por exemplo, você tem uma seleção que representou agora na janela do Afrobasket, com apenas 3 jogadores que são jogadores mais antigos, e toda uma seleção renovada, e tendo esse resultado como teve, por exemplo, contra o Senegal, eu acho que demonstra que existe uma possibilidade de um trabalho de médio e longo prazo, Angola voltar a ter os títulos que conquistou no passado. Agora temos que focar no presente, ver o que temos que fazer nesse momento, para que o basquete de Angola possa futuramente voltar a vencer. Primeiro é ter uma metodologia de trabalho, eu acho que isso é importante, isso também passa pelos clubes, o trabalho dos clubes, o trabalho da formação. Isso, pelo que eu conversei com o presidente Muniz e com as pessoas da federação dessa gestão, eles também estão muito focados para que haja essa melhora, tanto da parte dos treinadores, quanto do trabalho de formação. Então, acho que isso são aspectos importantíssimos para que, de cara ao futuro, o basquete de Angola possa voltar a vencer, mas com consistência. Palavras de José Neto, ex-selecionador nacional. Hernando Coimbra, o que é que tem a dizer sobre os argumentos apresentados pelo ex-selecionador nacional? Olha, primeiro dizer que, e bem ele fez, quando terminou o acordo que tinha com a seleção, rapidamente anunciar para que a Federação pudesse começar a preparar já a busca do outro treinador. E quanto aos argumentos que ele acaba por evocar, e claramente dou-lhe razão, para vencermos consistentemente temos que mudar os métodos de trabalho. Como estava a dizer eu no princípio, temos que ver a qualidade de treino nos clubes, e isso passa pelos clubes, a qualidade de treino, o volume e o conteúdo do próprio treino. Para nós sermos consistentes, e agora começou, parece-me, um processo de renovação. É claro que essas alterações acabam por, às vezes, nós temos que colocar tanto na balança o risco que se corre e os ganhos. Portanto, quando vai-se fazer as mudanças, acontece isso. Mas nós temos que perceber que, a qualquer momento, isso vai ter que acontecer. E também é melhor fazermos agora, que vamos ter o pré-olímpico. Vamos ter o pré-olímpico. Já tivemos esta seleção a fazer, a janela e apurou-se. Vamos ter o pré-olímpico, muito difícil contra a Eslovénia e a Polónia, e há de ser na Eslovénia. E depois temos o Campeonato Africano. Nós podemos até não ganhar o Campeonato Africano, mas se começarmos a introduzir jogadores mais novos agora, maior é a possibilidade de nós termos daqui a mais alguns anos a possibilidade de ganhar ou ficar no pódio e depois começar a ganhar com consistência, fazendo as alterações sem problemas nenhuns. Porque se nós continuarmos a protelar a renovação da seleção, como eu digo às vezes, jogar com os jogadores do século passado, que foram formados no século passado, ainda nós vamos ter esse problema. Então, dou razão ao treinador quando ele diz que para sermos consistentes temos que alterar os métodos, temos que rapidamente rejuvenescer a seleção. Isto já começou a ser feito agora. Então, é dar continuidade a isso que está a ser feito, independentemente de quem venha, tem que se tomar essa decisão. A Federação tem que, para já,
isso depende muito do perfil do diretor técnico e também do objetivo que vai ser pedido ao treinador quando chegar à seleção. Aí a minha questão, o Pacavira falou em termos de diretor técnico, a FAB não tem diretor técnico. Está a demorar muito tempo a tomar a decisão. Tem um diretor técnico que do mandato anterior, não sei se continua em funções ou não, mas rapidamente eles têm que esclarecer isto para que esse diretor técnico, se estiver lá, comece a agir como tal. Se não estiver, ele então que se nomeie rapidamente o diretor técnico para, inclusive, ajudar-se o diretor técnico a cadastrar um monte de jovens que nós temos a jogar fora de Angola. E depois arranjar-se os contactos desses jovens, porque também não podem chegar e entrar de imediato para a seleção, ninguém dá garantias de que eles realmente depois se consigam enquadrar, mas que sejam conhecidos e que possam depois fazer parte de convocatórias para serem observados em loco. Pacavira, o Erlander falou em descaracterização do nosso basquetebol. Como acha que devemos voltar a ter o basquete que convença e que possa ajudar Angola a conquistar, voltar a Angola a conquistar os troféus que perdemos já a dois Afrobasket, não canos, nesse caso? Devemos voltar ao basquetebol, portanto, que tivemos nos anos passados, aquela filosofia, não é? Que deu-nos muitos títulos, ainda no tempo do professor Vitorino Cunha, portanto, professor Romero e outros, quando nós éramos muito fortes no ataque, porque não somos... tudo bem, nós temos uma equipa mais alta do que há 10 anos, ok? Mas nós temos que defender bem, portanto, para depois partir em contra-ataque, porque temos jogadores muito rápidos. O nosso basquetebol anda muito americanizado, não é? O 1 de agosto já sofre também 80, 100 pontos, inclusive. Agora, para sofrer 100 pontos foi com quem? Foi naquele torneio com o Vila. Sofreu 100 e perdeu o jogo. É impensável que o de agosto, com todo o respeito pelo Vila, sofra por 100, porque mês de agosto é um dos esteios para a seleção. Então, temos que ter uma filosofia que passe por todos os clubes e, fundamentalmente, nas seleções de base. O Zé Neto, portanto, pode ter um estilo de jogo, o Necas tem outro estilo de jogo, o do Interclube tem. Depois, a seleção paga com isso. Porque nós estamos realmente a desvirtuar as características iniciais do nosso basquetebol, portanto, quando nós fomos, muitas vezes, campeões africanos. Por isso é que hoje, o Senegal, esses Malis e outros, até o Quênia, já nos vencem. Porque eles também fazem o scouting, conhecem bem o que é basquetebol. Assim, morfologicamente, se a Nigéria e o Senegal apostarem sempre forte para os afro-basket, não temos como ganhá-los. Muito mais altos, portanto, vêm da NBA, tem jogadores de grandes ligas também da Europa, não é? E nós temos que fazer um trabalho cada vez mais forte para recuperar a nossa hegemonia africana. Porque, atenção, o Senegal começou a gostar do afrobasket, não é? Tunísia um pouco, atenção, o Mali também, quer dizer, porque está a chegar com muita força, e acho que nós temos realmente de trabalhar muito. Hoje não está tão fácil para ganhar um afrobasket, portanto, como, sei lá, 10, 15 anos. Che, vamos apostar num técnico nacional ou estrangeiro? Olha, acaba por ser uma pergunta difícil para mim, porque volta e meia, cada ano que passa, nós tivemos aqui um equilíbrio em termos de participação de técnicos nacionais que trouxeram para nós também alguns títulos. Mas acredito que não está definido um quadro em relação àquilo que é a presença de um técnico estrangeiro e um técnico nacional. Porque, repara uma coisa, nós estamos a perder, ou melhor, os técnicos estrangeiros normalmente não se baseiam no ADN dos nossos jogadores. Ou melhor, e como disse o Pacavira em instantes, hoje ataca-se muito, sofre-se muitos pontos. Porquê? Porque o ADN do basquetebol angolano no passado, e nós acompanhamos tudo isso, nós tínhamos defesas fortes, hoje não se defende. Então aquele que vem de fora, naturalmente que vai trazer um modelo moderno, ou um novo modelo, que não muito preocupados com a defesa, mas sim com o resultado largo, onde inclusive, e tenho estado a acompanhar alguns expertos do nosso basquetebol, que dizem inclusive que hoje não há uma definição em relação àquele que vai lançar os 3 pontos, aquele que vai fazer os 2 pontos ou com penetração. Não há nada disso, tanto mais que muitas equipas inclusive acabam por perder jogos por não terem lá homens que conseguem fazer penetração para os 2 pontos. Estão todos preocupados a lançar os 3 pontos. Isso dos 3 pontos não é daqui.
Aqui nós tínhamos uma nata de jogadores que sabiam fazer e muito bem. Está aqui um deles, que é o Erlander, Erlander, o Vitor de Carvalho, o Necas. Tonda, Necas. E depois, quando os jogadores de outras posições começaram a lançar nos 3 pontos, onde jogadores que eram bem dotados naquilo que era o quesito defesa, quando começaram a lançar os 3 pontos, saíam de uma defesa forte e depois com o espaço lançavam. Que eram os casos depois de aparecer o Jean-Jacques, depois começou a fazer 3 pontos. Mingas também. Ângelo Vitoriano. David Dias. David Dias. tem feito. Exatamente. Então, este ADN, se tiver que ficar enquadrado a nossa seleção, acredito que tem que ser com um treinador nacional. Se for um treinador estrangeiro, naturalmente vai trazer o que há de novo no mundo do basquetebol e começamos a complicar as coisas. Porque ainda temos pessoas vivas, ligadas àquilo que foram as nossas conquistas, para poder transmitir ao treinador da nossa seleção, caso for angolano, e se for angolano, naturalmente poderá ser aquele que passou pela seleção, aquele que passou por algum clube, e lhe dizer, olha, que é desta forma que temos de trabalhar, e adicionar aqui o científico para podermos vencer as equipas que sempre vencemos. E assim, talvez, já em defesa de um ou outro, eu defendo um treinador nacional. Aldeir, eu acho que não precisamos de complicar. O nosso diretor técnico eterno pode ser o professor Vitorino Cunha. Claro. É o principal guru do nosso basquetebol, porque ele conhece profundamente a modalidade. Por exemplo, nos palancas negras, e não fugindo, portanto, para o futebol. Sim. O diretor técnico impõe o tipo de jogo a apresentar ao técnico? O Orlando, portanto, vai responder isso. É técnico da área, não é? O diretor técnico tem que ter uma ligação estreita com o presidente da federação e a área técnica de basquetebol. É a técnica nacional mesmo. Tem que haver uma comissão técnica nacional, e que também nós não temos. E ele, quando está, o diretor técnico ligado a uma federação, por exemplo, ele tem que saber do calendário das provas, ele tem que estar a par disso, dar o seu parecer, corrige situações, e depois, dentro daquilo que é o nosso basquetebol, a filosofia do nosso basquetebol, ele é que vai conseguir definir qual é o perfil do nosso treinador. Primeiro temos que encontrar esse diretor técnico. E quando encontramos o diretor técnico, claramente que vamos descobrir qual é o perfil do treinador que nós vamos buscar. O Afrobasket está aí próximo, não estaremos a correr contra o tempo? Eu gostaria que já tivéssemos um diretor técnico. Quanto mais rápido, melhor. Porque a Comissão Técnica Nacional de Basquetebol também parece-me que está quase parada. Não se ouve falar dessa Comissão Técnica Nacional. Depois também agora não há o diretor técnico. Então, agora, para encontrarmos um treinador, primeiro tem que se apresentar o diretor técnico. E a partir deste perfil do diretor técnico, vamos saber seguramente qual é o perfil do treinador que vamos ter. E aí depois vêm as situações. É que cada clube, nos seniores, pode ter a sua filosofia, quer ganhar jogos. E os dirigentes, os presidentes dos clubes, pedem para se ganhar jogos. Mas o grande problema vai na base. A base, se não for padronizada, depois os jogadores não chegam com os fundamentos, os escalões acima. Os fundamentos são a grande ferramenta que os jogadores usam para conseguir depois no jogo apanhar a parte tática. A parte tática pode ser ensinada, mas não há tática que resista à falta de técnica. Ele tem que ter a técnica, porque quando for incluída alguma defesa estranha, se ele tiver fundamentos, ele vai conseguir superar. Por isso é que há os repentistas, aqueles que quase não obedecem tática nenhuma, mas que em espaços pequenos resolvem situações. Então tem que se ter esse cuidado. E nós temos os jogadores que têm que passar muito pela parte do fundamento para serem bons na seleção e conseguirem entrosar-se na tática que se vem a colocar aqui. Qualquer treinador que venha de fora, e são muito táticos os treinadores que vêm de fora, vão acabar por encontrar dificuldades em movimentar todas essas peças se não tiverem fundamentos. Olha, vindo agora o Irlanda, portanto, fico mais convencido ainda do que Vitorino Cunha pode ser, sim, o nosso diretor técnico. Porque é muito respeitado, conhece muito da matéria, assim também como no futebol. Eu acho que o professor Oliveira Gonçalves, reunindo aqueles quesitos, portanto, que a CAF exige, pode ser também eternamente para o nosso diretor técnico, atenção. Oliveira Gonçalves, é minha opinião, é o melhor técnico do futebol de Angola, porque basta olhar para os títulos que ele já conseguiu. E então acho que não podemos nem complicar. O homem está aí, portanto, continua a saber muito de basquetebol. O Vitorino Cunha todos os dias acorda e dorme a pensar basquetebol. Entende? Então, acho que nós temos um nome certo. Para que buscar para alguém lá fora? Para pagar em dólares?
O país não tem assim tantas divisas, não tem. Temos aqui dentro grandes treinadores de basquetebol, mas com condições, portanto, de orientar. Sei Carlos Guimarães, enfim, o próprio Aníbal, Paulo Macedo, jogadores que conhecem o nosso ADN. O Carlos Diniz, por exemplo, é um treinador novo, mas que eu aprecio. É um estudioso profundo do basquetebol. Já merece também, portanto, tem mais uma chance na equipa de cima. O Orlando Coimbra também, de repente, pode dar um diretor técnico, é um estudioso. E não vamos, portanto, olhar para as idades, vamos olhar, entendes, e para a qualidade, conhecimento fundamentalmente. E o Erlander tem muitos conhecimentos sobre o basquetebol. Agora, eu acho que é preciso ter uma figura, e nesse caso aí o estrangeiro poderia dar um suporte, em ter alguma figura que defina um quadro em defesa dos técnicos nacionais. Ou melhor, alguém que chega e diz, olha, se o Erlander tem qualidade comprovada, o Ângelo tem, o Vítor de Carvalho tem, mas nós precisamos criar uma comissão técnica nacional. Sim, mas aí pode entrar a voz do diretor técnico. Não, vamos chegar lá, para criar uma comissão técnica nacional. Esta comissão técnica nacional, naturalmente que não vai ter ambição do Erlander dar a cara ao Ângelo Vitoriano, ou Jean-Jacques, ou qualquer um, mas com o grande objetivo de defender os princípios do basquetebol a nível de Angola, ir atrás dos títulos que sempre tivemos, e só depois de termos essa comissão técnica é que podemos ter um grupo forte. Porque se tu levares o Aníbal, ou o Jean-Jacques, ou o Ângelo Vitoriano como treinador principal, aqueles que jogaram com eles, que também estão no campo do treinamento, pode haver algum receio em termos de passagem de informação. Pode haver alguma inibição naquilo que é o passamento do conhecimento. Mas se tiveres uma comissão técnica, onde todo mundo vai se sentir orgulhoso por fazer parte daquele grupo, nós vamos ter uma equipa nacional muito forte, muito forte. Porque o que se nota é que, quando se chega lá em cima, o suporte que falta não é dado porque as pessoas não fazem parte daquele grupo. Então, por exemplo, eu não defendo que o técnico da seleção... Temos mesmo que ir para intervalo. É muito rapidamente. Sim. Não defendo que o técnico da seleção seja também técnico de um clube. Não. Tem que ser só para a seleção nacional. Ok. Então nós vamos a um curto intervalo, voltamos mais daqui a pouco com mais informações que estiveram no mundo desportivo nacional, propriamente neste mês de fevereiro. A nossa resenha continua daqui a pouco. Até já. Estamos novamente aqui em direto para o especial Desporto. O mês de fevereiro foi um mês turbulento para o 1º de agosto. Até há bem pouco tempo, o nosso representante na Taça CAF, mas tudo terá começado no dia 13 de fevereiro, quando o Namungo recebeu a informação de que havia jogadores que teriam testado positivo à Covid-19. O que mais se temia não tardou a acontecer. O jogo que contaria para a primeira mão foi cancelado pelas autoridades angolanas. O Namungo chegou a reagir em comunicado, manifestando o descontentamento por alegados maus tratos em Angola. O clube da Tanzânia alegava que tinha sido alvo de uma tortura psicológica e ia mais longe, afirmando terem sido tratados como criminosos aqui no nosso país. As imagens que víamos eram então dos jogadores do Namungo. Chocalo, o que é que tem a dizer sobre esta questão? O Namungo dizem que sofreu torturas aqui em Angola, que foram torturados psicologicamente. Foi uma resposta, digamos assim, mal dada das autoridades tanzanianas à equipa do 1º de agosto? Bom, não vou considerar tortura porque normalmente... Não falamos de tortura porque é o comunicado que eles... Exatamente, não, sim, também tive acesso a esse comunicado, mas não considero tortura porque tortura passa muito por agressão física. Eles talvez tiveram uma pressão psicológica negativa.
E, naturalmente, com o que eles meteram no comunicado, esperávamos essa resposta que eles deram agora. Porque há protocolos que devem ser cumpridos e nós, ou as estruturas centrais do nosso país ligadas à saúde, apenas estavam no cumprimento das medidas que a OMS define para todos os países. E volta e meia não devemos nos esquecer de que a Tanzânia fura esse tipo de protocolos. Até eles não sabiam que a Angola é assim? Sabiam, mas quando também estás disposto a criar confusão em algum seio, podes até chegar e dizer que vou cumprir e acabas por não cumprir, porque sabes que em tua casa vais dar a resposta e eles acabaram por fazer isso. Mas é uma posição negativa por parte do Namungo e qualquer um que acompanha o futebol a nível da África sabia que ao Namungo a jogar com o 1º de agosto, tanto em Angola como na Tanzânia, poderia perder os jogos, porque as equipas top da Tanzânia, o Namungo não entra. Tudo bem que tiveram um investimento no sentido de poder ter a equipa... Surpreenderam, né? O ano passado, lá exatamente. Não, fizeram um investimento forte. Sim. Foram buscar jogadores estrangeiros que lhes davam a possibilidade de chegar até aquele nível de representar o país nas afrotaças e depois, com algum posicionamento defendido por eles e aquilo que acabaram fazendo com o 1º de agosto, aparecem, mas o Namungo na Tanzânia não é a equipa referência. Eles têm um Simba da Tanzânia e têm um Young Star, essas sim, essas em qualquer parte da África. Young África, exato. Em qualquer parte da África que vão disputar algum torneio, têm reconhecimento merecido. Agora, a resposta deles é que não foi aquilo, quer dizer, não foi das melhores, né? Porque o futebol é uma coisa que é para a alegria dos povos, é para a alegria de todos aqueles que querem se divertir num espaço onde tem alguém dentro de um esforço que deve ser respeitado. Aquilo que aconteceu com o 1º de agosto na Tanzânia chocou a todos nós. Eu, principalmente, fiquei muito agastado com tudo aquilo. Já vamos falar deste problema do 1º de agosto lá na Tanzânia. Sim. É que a turbulência só estava a começar e depois de a CAF ter proposto que o de agosto fizesse os 2 jogos na Tanzânia, registraram-se cenas surreais e dignas de um filme de bastidores que não dignificam o futebol africano. Assim foi a estadia do 1º de agosto na Tanzânia, revolta, confusão, falta de seriedade das autoridades sanitárias da Tanzânia e dúvidas nos testes positivos da Covid-19 são factos que resumem o que a equipa angolana viveu no acesso à Taça CAF. Macas na Tanzânia. Foi tudo menos fair play e futebol. Nos bastidores do antes do jogo entre Namungo e Dagosto, houve gritos, confusão e descobertas do que se suspeitava. Resultados da Covid-19 forjados. Tudo isto foi uma espécie de mais um adversário que a equipa angolana enfrentou antes mesmo de entrar em campo. Primeira cena do teatro, o flagrante. A delegação do Dagosto divulgou imagens do suposto oficial Covid local no hotel onde estava hospedada a equipa angolana a recolher dados epidemiológicos. Salta à vista que o homem delegado pelas autoridades sanitárias da Tanzânia não tinha estado como mandam as regras, a começar pela indumentária. É suposto que o agente responsável pela colheita das amostras, por tratar dos assuntos relacionados à Covid, quando estiver a fazer uma abordagem a um meio onde se encontram os atletas do 1º de agosto, tem que estar munido com um equipamento mais diferenciado, um equipamento de nível 2, tem que estar devidamente paramentado por causa dos jogadores do 1º de agosto serem contactos de casos positivos e não casos negativos. Seguiu-se o tumulto. Na sequência das descobertas feitas pelo 1º de agosto, foram expostos 2 documentos que continham informações sobre resultados positivos da Covid-19, mas um
apresentava sinais de falsificação. O médico do Clube Agostinho confrontou alguém da delegação sanitária do país. Vê-se que ficou sem reação diante da pressão do Dr. Virgílio. Era o início dos protestos contra o que os agostinos chamam de jogo sujo de bastidores do adversário. A confusão, que por pouco não evoluiu para cenas de pugilato, resistou-se quando os seguranças impediram a passagem para o outro lado do jogador do 1º de agosto. O de agosto não divulgou muitas informações à volta do que se passou, tendo apenas escrito: as imagens falam por si. Tudo isto terminou em campo com a proibição de que o gabinete de comunicação e imagem do clube não podia filmar o jogo. Facavira, conforme vimos aí na imagem, primeiro o comunicado deles foi que foram torturados psicologicamente. Essas imagens também significam que eles tentaram, torturaram psicologicamente a equipa do 1º de agosto. E mais, viu-se aí que eles nem sequer usam máscara, os homens da segurança. Olha aí, a cada ação acabou uma reação, né? Por lei de Newton. Vamos começar do princípio. Quando a equipa do Namungo veio jogar a Luanda, trouxe os seus testes para feitos lá, TPCR, para aquilo que a gente chama aqui o teste de Zaragatou, Ok. que é o mais completo, portanto, que é aquele que é exigido pela FIFA e pela CAF para jogos internacionais. No dia 9 deste mês, foi renovado por decreto presidencial o estado de calamidade. E o ministro Adão de Almeida, não é, na apresentação, disse, eu cito, que devia ser trabalhado um regime especial para esses casos da alta competição. As pessoas da saúde e do desporto pouco tiveram lá, fizeram ouvidos para o demarcador, pegaram para um decreto e mandaram para debaixo do tapete. Se eles, nos dias 10 e 11, tivessem feito, portanto, uma reunião para trabalhar nesse regime especial, não tinha acontecido, portanto, nada disso com o Namungo. Porque isso foi feito depois desses acontecimentos vergonhosos e ficou definido que todas as equipas que vierem cá jogar para as afataças, portanto, vão para um hotel, não é? E aqueles que testarem positivos, isola-se os casos, mas podem jogar. É assim que diz o protocolo da CAF. E nós, quando estamos numa prova internacional sobre a égide da FIFA ou da CAF, nós estamos obrigados, sim, a respeitar as normas, os protocolos. Aí, as nossas leis sanitárias não se sobrepõem nunca às normas internacionais, porque a Federação representa Angola nesse contexto das nações. Ok? E então, nós complicamos o que não devia termos. Nós é que complicamos. Okay? Segundo eu vi, por algumas imagens, o Namungo também depois, inclusive, queixou-se, levaram a delegação deles, acho que ali para a Barra do Kwanza. Atenção, eles são uma equipa profissional, porque vieram cá para uma prova internacional, vieram a trabalho, mas foram tratados realmente como criminosos por se tratassem. Porque nós temos que ter algum cuidado para quando lidamos com as pessoas. Entende? E estamos a falar também de irmãos africanos. Para nós africanos temos que ser unidos. Entende? E então, mal aquilo que aconteceu, nós já estávamos realmente a prever que o 1º de agosto lá fosse ser tratado não dessa forma, portanto, tão vergonhosa, mas que não ia ser recebido, portanto, com abraços e beijinhos. Aquilo que eu te disse, a cada ação acaba uma reação. Okay. Olho por olho, dente por dente? Olho por olho, dente por dente. Infelizmente, portanto, não é isso que o desporto precisa, porque o desporto tem que ser regido pela bandeira do fair play. E aí não houve fair play. 1º de agosto, cá, de agosto e FAF, sentiram-se impotentes, portanto, para organizar o jogo, pôr um Namungo, portanto, aqui dentro. E eles trouxeram os testes, pediram um contrateste no aeroporto. As nossas leis sanitárias permitem um contrateste depois de 7 dias de quarentena. Quando o 1º de agosto foi jogar com
com o Kaizer Kaizer Chiefs, Chiefs. África do Sul, o Mário testou positivo lá. Medagosto pediu um contrateste por uma clínica particular, e foi inclusive, disse, ok, vai lá, fazem, deu negativo e o Mário jogou. É assim que as normas dizem. Pediu, faz logo um contrateste. Então foi impossibilitado os jogadores do Namungo fazerem o contrateste. Quer dizer, logo naquele dia. Por quê? Porque aqui as normas dizem que têm de ficar de quarentena 7 a 10 dias. Aliás, esses jogadores continuam cá. Continuam aqui em Angola? Não saíram? Eles continuam por aí, sim. Porque eles, portanto, aqui são 10 ou 14 dias de quarentena, não é? Tu hoje não tens carreiras comerciais, portanto, voos me vão daqui para a Tanzânia. Há mais ou menos uma semana estavam cá, portanto, pelo menos que foram a 5 para 6 dias, mas continuam aqui confinados. Ou seja, quando o 1º de agosto vai para a Tanzânia, e quando a CAF diz, olha, os 2 jogos vão ser feitos lá, de agosto assume as despesas do primeiro jogo, inclusive de arbitragem, foi uma medida muito pesada, porque a CAF também ficou em desconforto com a posição que a Angola tomou. E então foi aquilo que se viu. Aí não foi um erro do 1º de agosto aceitar fazer os 2 jogos lá? Não foi um erro. Medagosto, portanto, como equipa grande, foi cumprir aquilo que a CAF determinou. Medagosto não apenas perde a eliminatória. Medagosto teve prejuízos avultadíssimos nos seus cofres, porque essa viagem custou muito dinheiro. Sim, muito dinheiro. E só com o jogo do Luanda, o Medagosto tinha gasto aí cerca de 40 milhões de kwanzas, portanto, com arbitragem cerca de 20 milhões de kwanzas, com essa viagem, enfim. Medagosto teve que pagar a deslocação dos árbitros que já estavam cá. Sim, Medagosto sai tremendamente prejudicado também até, portanto, no campo financeiro. Ok, foi jogar, mas nós não contávamos que Medagosto, afinal, tivesse a ir a caminho de uma emboscada. Aquilo é uma emboscada, aquilo é um filme de terror. Medagosto é uma equipa militar, né? Os nossos militares foram emboscados na Tanzânia. Muito vergonhoso. Medagosto fez os 2 jogos, portanto, passou o protesto. Teve lá o comissário, viu aquelas imagens. As imagens, nessa altura, estão com a CAF. E eu tenho quase certeza que o Namungo vai ser afastado. De agosto vai jogar a fase de grupo, podes apontar aí. Porque a CAF tem que ser, de facto, implacável. Essas cenas nos envergonham. Por quê? Porque essas imagens andaram pelo mundo. Cheio, acreditas que o 1º de agosto poderá ser qualificado, mas antes vamos a mais uma informação, é que depois dessas adversidades vividas na Tanzânia, onde tentava a presença na fase de grupos, falamos obviamente do 1º de agosto, fase de grupos da Taça CAF, o vice-presidente da formação militar para o futebol, Paulo Maguejo, reagiu dizendo que a eliminação da equipa foi injusta devido a várias irregularidades nos bastidores e que os agostinos têm provas dos testes forjados pela formação do Namungo Futebol Clube. Nós, desde o primeiro momento que chegamos aqui em Dar es Salaam, nós começamos a encontrar algumas dificuldades. Nós sabíamos que assim havia de acontecer por tudo aquilo que foi historial que antecedeu este jogo. O primeiro jogo foi muito difícil, não só a partir do momento que nós soubemos o que tinha acontecido com relação à adulteração dos testes, mas também o momento em que nos foi comunicado. Nos foi comunicado que tínhamos essa indisponibilidade por parte de 5 jogadores no momento em que saíamos dos quartos para o autocarro. Os jogadores ficaram a saber neste momento que não haveriam de estar no jogo. A equipa técnica, inclusive, também ficou a saber justamente nesta altura, o que criou enormes transtornos. Só conseguimos desmascarar toda essa farsa com o oficial Covid no campo, com o comissário do jogo, com os próprios jogadores do Namungo. Conseguimos desmascarar, porque eles tinham testes que nos mostravam a partida como positivos, e nós tínhamos testes processados pelo governo tanzaniano e que qualquer um de nós tem acesso a esse link, coloca o número do passaporte e aparece logo a ficha da pessoa testada, de formas em que eles no campo ficaram de boca aberta, como se diz, admirados como é que nós tínhamos conseguido ter acesso a este link, como é que nós tínhamos conseguido ter acesso a este programa de testagem,
e de demonstração dos testes verdadeiros para que então pudéssemos desmascarar. E foi tudo muito correto. De realçar e informar-vos que desde a primeira hora nós fizemos o primeiro jogo sob protesto, porque nós já sabíamos que toda essa situação foi organizada por eles, foi orquestrada por eles de forma a nos prejudicar. Protestamos o primeiro jogo, jogamos sob protesto. A CAF, a cada minuto, a cada dia, foi recebendo informações fidedignas. Mandamos o link para a CAF justamente para eles também poderem acessar o link e verem com verdade o que é que se estava a passar. Mandamos os testes que nós já havíamos feito e processados pelo laboratório credibilizado pelo governo tanzaniano, para que nós tivéssemos então provas de que as coisas tinham sido montadas por eles e que deixaram um fio que não foi bem montado e que nós felizmente conseguimos desmascarar. Cheucal, ouvíamos aí o vice-presidente para o futebol do 1º de agosto a dizer que foram, obviamente, muito prejudicados. Qual é a sua opinião? Continuando naquela cena de que o 1º de agosto terá sido ou foi mesmo prejudicado na Tanzânia? Bom, normalmente nós estamos ligados ao desporto, muitas vezes não temos capacidade de reagir de imediato com uma justificação que possa servir a todos. Mas esse posicionamento do vice-presidente do 1º de agosto é o mais certo. Ele apresentou aqui todas as razões que levaram à indignidade do 1º de agosto e, naturalmente, que nós, na condição de adeptos, não estávamos preparados para um filme desse. E isto, de alguma forma, traz para nós aquilo que poderá ser a nossa realidade no futuro. Nós temos que investir na diplomacia desportiva. Este é o primeiro ponto que nós devemos seguir, diplomacia desportiva no sentido... Faltou apoio da Embaixada Angolana na Tanzânia? Não, normalmente a Embaixada Angolana, e aliás, modéstia à parte, eu fiquei 22 dias na Tanzânia, quando do africano de sub-17, e a nossa Embaixada está sempre próximo dos angolanos que vão para lá. Mas eles não tinham sequer argumentos para a intervenção numa situação dessas. Porque nós estamos a falar do desporto, não estamos a falar de diplomacia política, não, é desportiva. Eu sei. E então aí eles dão apoio à nossa seleção, mas não têm interferência junto da CAF ou de qualquer federação ligada ao desporto da Tanzânia. E dessa forma ficam vetados a tudo isso que aconteceu aí. Mas acho que é a altura da CAF se apresentar dentro do relatório que o 1º de agosto levou para eles, dentro das justificações que a equipa da Tanzânia apresentou, no sentido então de nós vermos de que forma que podemos andar no futebol, ou às quantas podemos estar no futebol, porque hoje falamos do 1º de agosto e acaba por ser a vítima de sempre. Tivemos a situação do Esperance de Tunis, da vez passada, foi Esperance, exatamente, e não tivemos resultados bons naquilo que se passou ao papel. E desta vez acredita, tal como o Pacavira, que a CAF vai dar um parecer positivo ao 1º de agosto, ou a CAF vai se abster e vai manter o Namungo qualificado? Olha, eu neste caso fico nas entrelinhas, porque eu sinceramente estou pessimista. Eu também estou, porque a CAF eu vejo da seguinte forma: eles estão mais preocupados a realizarem os jogos do que a acudir em situações destas. Porque nós acompanhamos muito a nível da África, as situações, ainda foi há 2 semanas atrás, houve um jogo que agrediram um árbitro e no caso do 1º de agosto com Esperance de Tunis, não demorou um mês ou um ano. O Jaime Sicaz voltou a apitar. Sim. E é dos melhores, ou considerado dos melhores árbitros africanos. Então, fico assim muito pessimista em relação... depois? Não chegou a 6, acredito que não chegou. Então, o que fica aqui definido é o bom posicionamento do 1º de agosto, por ter recorrido ou ter feito o protesto. Vamos aqui aguardar, mas a diplomacia desportiva angolana, nos próximos casos ou nas próximas competições, tem que funcionar. Nós temos que ter
um grupo, podemos assim considerar um grupo entourage, aqueles que chegam primeiro e aqueles que podem intervir no meio e também no fim, para que as nossas equipas não batem de frente com essas situações. Para ajudar a intervir, Carlos Chocavira, para ajudar a intervir, tínhamos de ter alguém, um angolano, na CAF, por exemplo, para poder ajudar. Nós temos um angolano na CAF, porque é o Chipenda. O Chipenda, pois. Portanto, que é diretor mas está nessa área da CAF. Agora, tu tens que ter um angolano dentro do comitê executivo da CAF. Porque essas questões todas de protesto passam pelo comitê executivo da CAF. O Cheu falou do caso do 1º de agosto, Esperança de Tunes. Sim. Aquilo que já nesse caso criou para aqui, para a angolana, ou afastou, porque não foi Esperança, foi mesmo já nesse caso que afasta o 1º de agosto. Porque tu não tens voz dentro da CAF. Por exemplo. Aí eu pergunto, sim. Por que o Pacavira nesse momento está com tanta esperança que a CAF vai dar um parecer positivo para o 1º de agosto? Não é que eu não queira, todos nós queremos que o 1º de agosto se apure, mas o problema é que a CAF, como disse o Cheu, está mais preocupada em realizar os jogos do que realizar Não, olha, pelo seguinte, essas coisas. 1º de agosto não foi a única vítima desta maldade dos tanzanianos. Aconteceu ainda este ano também com uma equipa, acho que da Nigéria, uma equipa também, acho que do Ghana, não é? Que também, quando entrou, eles fizeram o scouting e os 4 melhores também, portanto, não puderam jogar. O do 1º de agosto, sim. O do 1º de agosto, portanto, foi por demais vergonhoso. E até pelo facto dos 2 jogos terem sido feitos lá, a CAF pediu as imagens, portanto, o Chipenda falou muitas vezes com o Paulo Maguejo. A CAF pediu as imagens e prometeu agir. Agora, tu tens que ter voz dentro da CAF. Tu tens que ter alguém dentro do comitê executivo da CAF que defende os nossos interesses. Entendes? Eu acredito muito, portanto, que agora no dia 13 ou dia 12 é a eleição. O Arthur tem grandes possibilidades de entrar para o comitê executivo, porque isso não acontece, por exemplo, com o TP Mazembe. O presidente do TP Mazembe é do comitê executivo da CAF. Isso não acontece com as equipas do Marrocos, da Tunísia ou do Egito. Porquê? Porque tem muita gente dentro da CAF, tem voz. Tem voz. Vê, o Al-Ali, campeão africano, foi jogar há dias contra o Simba. Quando chegou, apresentaram os testes, tiveram um tratamento super VIP, entraram, jogaram, para até perderam o jogo, não é? Mas não passaram vicissitudes. Por quê? Porque a sede da CAF é no Cairo e o Al-Ali é simplesmente o maior clube da África. Entendes? Quando tu tens voz dentro da CAF, tu tens mais força para defender o quê? Os nossos clubes, o nosso futebol. E então a nossa diplomacia passa por colocar cada vez mais angolanos dentro das posições da CAF. E em um comunicado oficial, a Federação Angolana de Futebol fez saber que seguiu todos os momentos que o Clube Desportivo 1º de agosto passou na Tanzânia, desde o jogo referente à primeira mão da Taça da Confederação frente ao Namungo Futebol Clube. A FAF informou que, comunicou melhor a CAF e outras entidades sobre a situação que o representante angolano enfrentou. A Federação Angolana de Futebol informou ainda que desde a primeira hora prestou apoio ao representante angolano, pelo que reitera o compromisso firme de continuar a desenvolver esforços no sentido de salvaguardar ou da salvaguarda e respeito da verdade desportiva e da bandeira do fair play. E é com o fair play que nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Voltamos mais daqui a pouco. Não sai daí. Até já. Renovados então votos de muito boa tarde. Estamos a analisar tudo quanto foi feito a nível do nosso desporto neste mês de fevereiro. Falávamos do Petro Atlético de Luanda, que tem um novo treinador. Carlos Pacavira, querias aumentar alguma questão, uma contribuição? É uma contribuição também, portanto, a dar ao presidente do Petro, que tem a ver com a escolha do futuro treinador, para não ser subordinado para ficar até o final da temporada. Pelo menos o presidente não disse se é provisório ou se... Mas se não for para ficar dentro do continente africano, pois existem uns 10, 15 nomes
de técnicos bons, não é? Angolano? Sim, não. Não, continente. Que estão em África já há muito tempo, com muita rodagem, portanto, por algumas seleções africanas, por clubes, pelas afrotaças, que podem dirigir realmente o Petro nas afrotaças, porque eles, para além de terem uma licença A, conhecem a essência portanto, da Champions League. Técnicos africanos ou Não, quer dizer, europeus? há aqui alguns europeus porque estão em África há mais de 20 anos. Sim. Que passam pelo Ghana, passam pelos Camarões, passam pelo África do Sul. África do Sul. Repara, nessa altura... O treinador do Al-Ahly, sim. E para campeão africano, é um sul-africano. Sim. Nós não podemos só, às vezes, ir buscar treinadores na Europa ou na América do Sul. Quando tu, dentro da África, tens bons treinadores, com experiência, portanto, a nível da Champions League, e vai lá e traz e contrata. Nós temos que começar a olhar um pouco mais para a África, porque aqui também tem grandes técnicos. Ok. É a minha contribuição. Nós tem alguma coisa mais a acrescentar sobre o Petro? Não, vamos esperar os próximos jogos do Petro. Naturalmente que hoje já consegue sentir alguma mudança, pelo menos no 11 que o Pacavira apresentou aqui para o jogo com o Banco Futebol Clube. E também do Trinco, na defesa entrou o Dani, normalmente o Danilson, sim. Normalmente o que se pede é a altura no centro da defesa, mas dado a qualidade do menino, vamos ver se conseguiu recuperar bem da lesão. Ficou muito tempo parado e acredito que o Budunha vai trazer alguma coisa nova para o Petro. Mas nessa altura parte em desvantagem em relação ao seu rival direto. Essa vantagem do 1º de agosto, entre aspas, pelos número de jogos que ainda tem para realizar e nas contas do se, então o Budunha vai ter que trabalhar mais. Mas vamos aguardar e lhe dar toda a sorte do mundo. Se for humilde e saber passar a mensagem, poderá ser compreendido e bem entendido. Olha, bem que se diga que Budunha, portanto, já teve uma experiência no Girabola quando em 2016 treinou o Cabos Corpo do Palanca. Rendeu o Miller Gomes, fez cerca de 5, 6 jogos, venceu-os todos, mas depois o presidente Cangambo o tirou, por não sei porquê. Portanto, ele não é cavaleiro por primeira viagem. Dizer que Budunha, portanto, está muito bem formado, portanto, como é que se diz? Preparou-se muito, até do ponto de vista académico, não é? É um jogador técnico bem inteligente, jovem, que de repente até pode ser o Rubem Amorim aqui de Angola. Entende? O Rubem Amorim, quando pegou o Sporting com um monte de jovens, pouca gente acreditava, portanto, que ele pudesse estar hoje como está, porque o Sporting tem mais 10 pontos do que o Porto. Não é? E então, de repente, o Budunha acerta, o Balneário fica com ele, fecha, e pode realmente ir ganhando, e quando eles contam, ele vai ser o Rubem Amorim aqui de Angola. E para Cavira, não vamos ficar apenas limitados ao desporto feito em Angola. O Médio Vereiro teve várias coisas que marcaram e uma delas foi mesmo futebol brasileiro, né? Na arena internacional, o título do Flamengo no Brasileirão foi um dos assuntos mais importantes neste mês. O Flamengo sagrou-se campeão do Brasil pelo 2º ano consecutivo após a disputa da última jornada daquele campeonato. O Mengão, como também é chamado, perdeu por 2-1, mas beneficiou do empate a 0 do Internacional, que era o grande adversário direto deste Mengão. Carlos Cavira, sei que és adepto do Mengão, mas vamos ainda às imagens do jogo do Flamengo, do título do Flamengo. A equipa precisava de apenas uma vitória para se sagrar campeão, mas foi pela via da derrota que festejou o título, depois do empate do concorrente direto na briga pelo troféu. Bicampeão estadual da Supercopa do Brasil! Cientes da importância de vencer, a formação rubro-negra lançou-se para o ataque e aos 6 minutos ficou no quase. A equipa impunha o seu ritmo de jogo, mas foi o São Paulo que se adiantou no marcador. Luciano aproveitou a desorganização da barreira para faturar. Do São Paulo! O Flamengo conseguiu o empate aos 50 minutos. Bruno usou a cabeça para concretizar. Não tardou e São Paulo voltou a se colocar em vantagem na partida.
Daniel Alves recebeu uma prenda e entregou para Pablo, que só teve o trabalho de mandar a bola no fundo da baliza. Em desvantagem, a equipa de Rogério Ceni procurou o empate, mas do outro lado estava o Sr. Volpi, que parava quase tudo que fosse para a sua baliza. O Flamengo perdeu, mas beneficiou do empate do Internacional e, por isso, fez a festa. Campeão brasileiro, Clube de Regatas. Para Cavira, muito dificilmente o Rogério Ceni, que foi guarda-redes do São Paulo, conseguiria vencer no campo do Morumbi e garantir o título com vitória do Flamengo. Mas antes, dizer aos nossos telespectadores que neste momento recebemos agora a informação, o Petro vence 2-0 no Quântico Banco, significa que Boduinha está a estrear até o momento com o pé direito. Voltamos então ao Flamengo. Olha, e até para provar, portanto, que o nosso programa é em direto e que não é gravado, né? Olha... Dificilmente o Rogério Ceni venceria ali. Dificilmente. Aliás, por isso ele vai continuar, porque foi um campeonato muito sofrido. O Flamengo perde, mas, portanto, quase que perdia o campeonato também. Esse jogo começou às 1h30 da madrugada, portanto, eu dormi por volta das 4h30 da manhã. Tinha que ver. Porque a Flamengo... do Corinthians, não? Não, João. O Flamengo não é apenas um clube. O Flamengo é uma nação. Uma nação. Entende? Há uma parte aí da Bíblia, acho que é no Salmo 23, porque diz lá, né? Todo homem que se preza tem que ser do Mengão. E eu não posso, portanto, né? Como religioso que sou, tenho que respeitar a Bíblia. Agora, brincadeira à parte, mas foi realmente um campeonato muito equilibrado, muito sofrido. O Flamengo não fez um grande jogo contra o São Paulo. Por quê? Porque jogou muito a pensar no jogo do Corinthians, né? O Corinthians, aliás, fez um grande jogo contra o Internacional, com o VAR em destaque, porque anulou 3 golos bem anulados ao Internacional. E então, quando é assim, portanto, é bicampeão, agora é fazer a sua festa, né? E tentar vencer a próxima Libertadores. Mas é Mengão, é Mengão. O que é que faltou ao Internacional? Bom, o Flamengo até perdeu, o Internacional precisava de vencer. Não, exatamente, porque tu quando estás a fazer contas com o adversário direto, às vezes esqueces daquilo que são as suas responsabilidades. Faltou ao Internacional jogar mais e fazer golos. Vencer os jogos que deveria vencer, não na ponta final, mas no meio do campeonato. E no Flamengo ficou uma coisa que pode, se o Rogério Ceni estiver atento e manter pelo menos aquela estrutura funcional do ponto de vista técnico, pode-se aguentar para mais 2 títulos aí bem próximo. Porque o Jesus deixou lá uma forma da equipa jogar, que é na pressão à moda europeia, e no Brasil não se joga muito a isso. Então, se o Rogério Ceni conseguir agarrar isso, pode, de alguma forma, ficar para mais 2, 3 anos a vencer títulos aí no Brasil. É isso que eu quis perguntar, se Jorge Jesus tinha deixado aí um legado... Não, deixou, porque é um Flamengo diferente. E, aliás, para a malta que tem passado pelo Brasil, aliás, para Cavira andou lá há muito tempo, eu volto e meia só para lá. O futebol brasileiro é no toque, é na ginga, nunca é de pressão. E o Flamengo hoje joga na pressão. Tira espaços. O Botafogo desceu. O meu Botafogo? Sim. Não, eu sou do Mengão. Sou do Flamengo, sim. Também é religioso, ele tem que respeitar a Bíblia. Olha, o campeão brasileiro, né? 31 milhões, portanto, de reais só o prêmio para campeão. Estamos a falar mais ou menos aí em 6 milhões e meio de dólares. Hein? Vamos começar pelo Pacavira. 1 minuto de tudo aquilo que aconteceu no mês de fevereiro, que mais marcou, o que mais destaca neste mês? Não podia ser diferente, portanto estou completamente solidário com o 1º de agosto, porque o sofrimento para os militares também foi o nosso sofrimento, porque ali estava realmente a bandeira de Angola, não é? E tenho muita fé que o 1º de agosto vai jogar a fase de grupos. Estou com o 1º de agosto completamente. Obrigado, Pacavira. Cheio também 1 minuto, o teu 1 minuto. Bom, não podia... Nesse mês de fevereiro. Bom, o mês de fevereiro, para já, marcou-se mais pela ponta final do mês, que foi isto que aconteceu com o 1º de agosto, mas não vamos ficar sempre pelo negativo e vou buscar o positivo. Aniversário do Interclube, está de parabéns o Inter, aliás, a equipa que me formou na condição de jogador, naqueles tempos idos do Cotacuca, e espero bem que as outras equipas também consigam trazer os seus aniversários para todos nós.
Obrigado, Chico Carralo. Muito obrigado. Obrigado então também para si, caro telespectador. Obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã com o Giro Desportivo a partir das 12h30 e também estaremos à noite, a partir das 21h35 no programa Prolongamento. Continuação de bom domingo. Não esqueça, não saia, não mude de canal. Continue a ver ou assistir à TVzinho. Boa tarde.